Bom, hoje vamos falar um pouco de habilidades numa situação diferente, numa situação de caos total. Ou seja, nós tivemos algum problema qualquer que levou ao colapso da sociedade, ao colapso dos sistemas de governo, e nós estamos à mercê de uma escassez de recursos. Ou seja, pensando aí em 6 meses a um ano depois de tudo isso, e nós temos escassez de material de uma maneira geral, né? De materiais de uso diário. Então, por exemplo, eu não terei mais indústrias de plástico, não terei nem indústrias de alimentação. Então, tudo vai ter que ser improvisado. E aí cresce de importância as habilidades. Quando nós estudamos sociedades com essas características que eu falei, nós vemos que as pessoas que tinham alguma habilidade no trato dos materiais disponíveis no dia a dia, na natureza, essas pessoas conseguiam ter uma vida um pouco mais confortável, apesar das dificuldades normais de uma vida sem ter um apoio de um comércio, de uma indústria pujante, como é hoje em dia no mundo moderno. Quais os materiais normais que você vai encontrar na natureza? Então, argila, barro, madeira, pedra, couro, fibras vegetais. Então, é isso que você vai encontrar. Podendo também encontrar alguns metais, se você dominar essa técnica de fundição, certo? Então, hoje em dia, por exemplo, pode ter um caos total, mas as técnicas de fundição são relativamente conhecidas. Então, você pode, inclusive, de restos de uma civilização atual, de escombros de uma cidade colapsada, você pode conseguir tirar muito metal, né? Carro. Então você ainda vai poder conseguir algum metal com uma relativa facilidade, sem ter que tirar da natureza e forjar desde o início. O que não é impossível com os conhecimentos que nós temos hoje em dia. Então nós teremos pessoas que poderão fazer isso. Bom, então, como eu falei, metal, argila, couro, madeira, pedra, fibra é o que nós vamos ter para trabalhar. E quais são as pessoas, quais são as profissões hoje que vão trabalhar com isso? Então, com metal, nós temos ali o ferreiro, tá? O cuteleiro, que a gente chama hoje, aqueles que fazem armas brancas, né? Facas, facões, ferramentas, né? Que trabalham com aço de diversos modelos, diversas composições e conseguindo resultados melhores. Então, o ferreiro, né, é uma das profissões mais importantes, inclusive da antiguidade. O ferreiro ele colocava ferradura nos cavalos, ele preparava a roda de carroça, ele preparava armadura, ele preparava armamento, então espada, ponta de flecha, uma série de coisas aí na antiguidade, e ele era sempre exigido. Quando nós estudamos a vida dos ferreiros, nós vemos como era difícil, porque eles eram profissionais extremamente importantes para a vida, para o dia a dia de toda a comunidade. Então todo mundo estava procurando o ferreiro o tempo todo, né, para que ele pudesse moldar o metal e criar utensílios diversos, desde talheres, copos, pratos, como eu falei, né, ferradura de cavalo, pregos, coisas que eram utilizadas em grande quantidade, mas dependiam do artesão, do ferreiro. Então essa era uma profissão importante. Outra profissão importante era o oleiro. Então aquele que trabalhava com barro, com argila. Então que sabia fazer vasilhames, que sabia fazer panelas, e uma série de outros utensílios também extremamente importantes para uma sociedade colapsada em termos de indústrias como nós temos hoje. Então aquele que trabalha com barro vai fazer uma série de vasilhas da mais alta importância para que a gente possa, inclusive, estocar os nossos alimentos. Quem trabalha com couro, correeiro, então aquele que sabe tirar o couro de um animal, fazer a preparação desse couro, tá? Utilizar-se aí de cascas de árvore,
para introduzir o tanino, fazer com que o couro fique um pouco mais macio, limpar o couro antes de botar para secar. Então tem uma série de providências aí para depois escolher a parte mais macia do couro ou a parte mais dura do couro para fazer o utensílio necessário. Então, correias, sapatos, chapéus, então coletes, uma série de coisas, agasalhos em si, ou utilizar a pele, o couro junto com a pele para produzir um casaco, por exemplo. Então o correeiro ele vai ser uma outra habilidade, uma outra profissão muito importante. Obviamente o marceneiro, então aquele que sabe trabalhar com a madeira, sabe fazer, tem a oportunidade ou a possibilidade de fazer uma série de coisas. Então o marceneiro também é uma habilidade importante. Aqui eu estou usando o marceneiro junto meio que com o carpinteiro. Então o carpinteiro é o que trabalha com madeirame um pouco mais bruto, então fazer uma casa, um telhado, uma coisa assim, e o marceneiro fazer coisas mais delicadas, então caixas, baús, camas, coisas menores, né, que vão propiciar um maior conforto no nosso dia a dia. Tem o pedreiro, então aquele que é hábil no trabalho com a pedra, certo? Ou com o tijolo feito pelo oleiro, mas que sabe construir, que sabe montar uma alvenaria, certo? Da maneira mais rápida e eficiente possível. Então o pedreiro passa a ser importante. Por último, uma outra habilidade importante é a habilidade do tecelão. Então aquele que consegue pegar as fibras vegetais e tecer de uma tal maneira que ele vá produzir tecidos importantes para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, lonas que eram produzidas para as velas, então tecido de vela de navio, né? Tecidos de roupa normal que nós utilizamos, tecer a lã, né, que já é uma fibra animal, mas saber tecer a lã, tudo isso o tecelão vai saber produzir roupas que vão nos proteger, vão fazer parte do nosso abrigo. Então eu falei aqui de habilidades importantes para um momento de caos total. Então aquele que tiver essa habilidade, ele vai ser útil à sociedade. Ele vai produzir coisas que vão ser úteis à sociedade. Então, ele consegue manter a sua família, por exemplo, sendo um profissional nessa área. Então, o ferreiro, o oleiro, correeiro, marceneiro, pedreiro, tecelão, e existem outras habilidades, mas essas 6 me chamaram a atenção. É interessante, quando a gente fala desses materiais, ou dessa situação de caos total, dessas habilidades que você deve ter, que às vezes a gente não tem ideia, dado a especialização da nossa sociedade hoje em dia, em que cada pessoa é especializada numa coisa muito pequenininha, ela tem poucas habilidades fora dali da área dela. Então, se você quiser saber suas habilidades, testar suas habilidades, no nosso livro, o último capítulo, nós temos um teste de habilidades, ou seja, você vai se avaliar, o que eu sei fazer? Eu sei, por exemplo, soldar um equipamento eletrônico. Nós dependemos tanto dos equipamentos eletrônicos, se tiver um fiozinho solto, eu consigo fazer uma solda ali. Eu consigo cozinhar, consigo fazer um arroz e feijão. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe nem fritar um ovo, tá? Que não é nenhum demérito, mas é uma habilidade que faz falta. Então, avalie suas atividades, as suas habilidades através do nosso livro, certo? E você estará mais preparado para enfrentar o caos total que eu falei. Prepare-se e sobreviva.